Vou de novo. Aí, doutor. É bom demais. Cícero Cajuzinho, convidado hoje da roda de amigos aqui da TV Universitária. Grande parceiro. E a gente vê o Cajuzinho tocar essa bateria desse jeito. Minha madrinha Nininha tá ali. Ela é prova. A gente que vê, por um acaso, a gente pode achar que é fácil. É, né, velho? Vem cá. Pega a sua daí, a baqueta, entrega. É, nego, velho? É mole não. Esse cara aqui tem história. Tem uma história já bonita dentro da música popular brasileira. Já acompanhou vários cantores, vários artistas. E tem uma história familiar também. Como é que começou essa história sua com a bateria, ô Cajuzinho? Isso aqui é um amor antigo, né? Eu lembro que eu entrei no conservatório. Eu entrei para poder aprender piano. Na época, eu sempre fui muito... Seu pai já dava aula? Meu pai era professor no conservatório, meu pai dava aula de violão lá. E daí eu entrei na aula de piano para poder aprender, e eu sempre fui louco com música. Mas é engraçado que na época, aonde tinha a sala de bateria, era onde ficava a sala de piano. Então existia só uma divisória de metalon para dividir a sala de bateria com a de piano. E aí eu eu sentava lá no piano, tentava fazer alguma coisa, mas sempre a bateria falava mais alto, né? Eu ficava assim, não, mas eu podia ir lá tentar, ficava naquela tentação. Dar umas porradas no tambor. Poxa, eu achava aquilo maravilhoso, né? Aí um dia a professora saiu e o professor de bateria sempre ficava ali na porta, tal, não ficava exatamente dentro da sala ali. Aí eu troquei e eu tô até hoje. Até agora eu não destroquei. Esse Cajuzinho aí do conservatório tinha quantos? Era Cajuzinhozinho, era mais a castanha do que o caju mesmo, nessa época eu tinha 8 anos de idade. Aí, ó. Era um Cajuzinho, um negociquinho ainda. Rapaz, mas foi bom, viu? Foi um período muito bacana. Eu falo que eu tenho o maior prazer em falar que sou fruto da terra mesmo, porque o que acontece? Nós temos grandes coisas em Uberlândia, grandes músicos, fantásticos mesmo. O Edson Silva, Nininha Rocha, Romero Milone, meu pai, o Caju. Claro. Fausto Aguiar, Nalva Aguiar, que aliás foram as pessoas que me deram oportunidade para que eu pudesse me tornar músico profissional, né? Eu comecei com a Nalva, eu estava com 14 anos de idade. A Nalva já cantava aquele grande sucesso Douradinho? Sim. Ela lançou em 85. Já cheguei a tocar com a Nalva também por uma oportunidade. Eu, Jaiminho, Claudinho, Serjão Melazzo. Ou era o negativo? Mas enfim. O Voo Livre. Douradinho. É, né, velho? A Nalva foi a sua primeira grande oportunidade, assim, de acompanhar um... Dali eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, depois fui apresentado para o Renato Teixeira, e daí eu também participei de algumas coisas com o Renato Teixeira. E depois foi o Eduardo Araújo, que também foram poucas vezes, mas foi por ela que eu entrei no meio musical. Porque ali também o que acontece? Você está no meio, né, Caju? Você conseguiu ali arrancar a ponta do novelo, você já está no meio. Mas eu vou te falar, rapaz, se eu pudesse voltar atrás, hoje talvez eu seria outra coisa, viu? É mesmo? Porque, rapaz, eu amo música, eu adoro música, mas eu fico olhando certas profissões assim, me dá uma vontade de fazer outra coisa, rapaz. O que você tem vontade de fazer? Você sabe o que eu sou louco mesmo? Assim, eu gostaria muito de entender isso. Neurologia. Neurologia? Não sei se eu olho assim, eu olho, tem hora que eu fico olhando os neuros assim, rapaz, os assuntos devem ser muito interessantes, porque aquilo é uma incógnita. Você saber do cérebro é uma coisa assim, como é que faz para entender isso aqui, meu? Isso é muito difícil, rapaz. É muito bacana. Eu tenho interesse nisso aí. O Caju, ele ainda não se encontrou. Ele é um grande baterista. Ele queria ser neurologista. Eu diria que ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar a cabeça dos outros e sair dando baquetada. Vai ser umas, hein, nego, velho? Rapaz. Caju, já acompanhou The Platers, né?
Sim, eu tive a honra, foi uma coisa muito bacana, rapaz, foi um presente, aliás, foi um grande presente, porque era no dia do meu aniversário. Eu lembro que foi uma coisa muito engraçada, eu estava numa churrascaria com meu pai e minha mãe, para comemorar meu aniversário, isso no dia 13 de dezembro, eu nasci no dia 15. E aí no dia 13 eu estava nessa churrascaria, e aí o telefone toca, era o Marden, do Sob Medida. Ô, Caju, você liga lá pro Riba, tá o Riba, o irmão da Bisa Nascimento, e o Riba tá querendo falar com você, tem um negócio para fazer, tem um show para fazer, e ele precisa conversar com você. Eu, tá, tudo bem, eu fui, peguei o telefone, liguei pro Riba. Aí o Riba, olha, tem um show para fazer com os The Platers. Eu, como assim The Platers? The Platers? É, os The Platers. Aí meu pai estava do lado, meu pai ainda falou assim, esse povo já morreu, que isso, pessoal dos anos 50. Eu cantava a música dos The Platers, não é, deve ser cover. Aí eu, é o cover do The Platers? Não, é os The Platers mesmo. Rapaz, aquilo eu fiquei assim, azul, amarelo, eu não entendi. Eu falei, não, mas mas como é que vai ser esse negócio? No dia 15 agora, você pode fazer esse show pra gente? Rapaz, eu falei, olha, eu faço sim, mas e o repertório? Não, eu vou te mandar o repertório. Isso à noite. Aí no outro dia ele me mandou o repertório pelo e-mail. Aí foi onde eu pude, assim, pesquisar um pouco mais na internet e pegar, porque a gente não tinha como ensaiar. Eu ia chegar para poder fazer o show. Mas peraí, só um pouquinho, você vai continuar contando. Nós vamos pedir, inclusive, que coloque uma imagenzinha do The Platers aí, o The Platers. Não, o Caju não vai estar nessa imagem do The Platers. É The Platers, né, galera? E a gente volta já depois desse intervalo institucional com o Cajuzinho Cíceros Caju e várias histórias dele e da bateria. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Os sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campos de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. Deixa eu tentar esse negócio aqui, só esse aqui que eu tinha vontade. E o detalhe é o seguinte, esse prato aí, que é o Crash. o Crash,
ele às vezes, acontece para o público telespectador, ele dá um trincadinho mínimo numa das bordas dele, né, Caju? E aí ele acabou. Aquele músico que não tem tanta condição de ficar custeando um prato desse, que é muito caro, nego, esse prato aí não é o preço de um prato que a gente vai, não é, nego? Não é aquele prato, é outro prato. Aí, nego, velho, o prato vai rachando e vai aumentando o rachado, né? Exatamente. Velho? Aquele que vai insistindo, o rachado vai aumentando. Uma vez, velho de guerra, baterista Cláudio Melazzo, Claudinho, tinha um, como é que é? O pedal que é Speed King. Speed King, Ludwig, exatamente. E o prato eu não lembro. Era o Zildjian. Zildjian. E ele tentou insistir num Zildjian, o prato foi quebrando. Na hora do show só tinha meio prato. Ficou só aquela meia lua. Isso aconteceu demais comigo também. Né? Você falou do Claudinho, rapaz. Você acredita que eu aprendi mesmo, de verdade, vendo o Claudinho tocando? Grande baterista. Ele é um excelente baterista. Um grande baterista, das referências musicais. Era uma criancinha. Era. É mais novo que nós? É. Mais novo que você? Ele acho que é... Não, eu acho que um ano ou bem dois. Mais novo que eu, mas uma referência musical. E o Caju tá contando pra gente aqui de quando ele foi acompanhar os The Platers, né? The Platers mesmo. The Platers, aquele. Foi uma coisa muito bacana. Mas a apresentação era em Uberlândia, não? Não, foi em Goiânia. Esse primeiro show foi em Goiânia. Daí eu lembro que eu peguei o repertório, e isso foi na quinta-feira que eu falei com o Riba. Na sexta ele me mandou o repertório. E quando foi no sábado eu já cheguei para poder tocar com eles lá. E aí foi engraçado porque eu cheguei no hotel, eles estavam chegando também. Aí, oi, tudo bem? Eu sou o baterista de vocês de hoje à noite. E os caras, tá. Foi uma coisa muito engraçada. E aí não teve o ensaio. Não teve ensaio? Não, nós chegamos, e eu louco, falei, Riba, como é que nós vamos fazer? Não, fica tranquilo, relaxa. Aí o cara veio me perguntar, você ouviu o repertório? Eu falei, ouvi. Te passaram a ordem? Eu falei, não, passaram a ordem, tá tudo certo, eu escrevi, tá tudo certo. Ah, você escreve música? Eu falei, escrevo. Não, então tudo bem, a gente chega à noite para tocar. Não, mas nós precisamos passar pelo menos um pouco. Não há necessidade não. E aquilo... Falei, poxa, eu vou tocar com os The Platers sem ensaio. Você teve que acompanhar mesmo? Tive. E aí o que aconteceu? Chegou a tarde, era no final da tarde. Vamos lá para a passagem de som, então a gente faz uma passagem rapidinho, então já faz o show. Tá bom. Aí fomos, eram umas 8 horas da noite mais ou menos. Aí fomos para lá, já fizemos uma passagem rápida. E aí da passagem de, você mora onde? É longe de São Paulo? Eu, não tão longe assim. Não, então... Você já é o nosso baterista. Foi a coisa mais engraçada. Aí você ficou na turnê deles. Aí eu fiquei na turnê. E fomos para São Paulo, e depois de lá fomos para outros lugares. Mas foi muito bacana. Foi uma coisa, eu não esperava, foi um presente de aniversário, né? Foi muito bacana. Ô Caju, agora você também sempre está aí nas gravações, nas apresentações do Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar, né? Na verdade eu fico mais dos bastidores ali, né? Eu acompanho muito, eu tive a honra agora de participar desse disco novo do Alexandre. Eu gravei uma faixa, eu não me lembro o nome agora, mas enfim, eu fiz uma participação nesse último disco dele. E o Alexandre é uma pessoa muito bacana, ele sempre chama a gente para gravar aí, tá? Sempre quando tem uma coisa interessante. Eu até estou participando de um projeto da gravação do disco espanhol, agora que ele está lançando. Então, assim, sempre, vira e mexe, estamos fazendo umas coisas juntos aí. Não, nego velho, o Alexandre ele é muito bacana, ele chama mesmo os músicos, mas é músico que ele confia. Ele nunca me chamou para tocar nada para ele. Ele chama quem ele confia. E, tecladista, viu? Não, mas fui num passado remoto demais. Inclusive, já presenteei o Pedro Ferreira com Korg Poly 800. Sim. Poly 800? Não sei se era o Poly 800, mas era um Korg. Hein? Juno? Um Juno. Sintetizador. Minha madrinha Nininha, ela não gosta muito dessa palavra, tecladista.
Eu era tecladista mesmo, porque o piano, a tecla do piano é muito dura. A diferença maior é essa, né, minha madrinha? É muito dura a tecla do piano. Toca piano quem sabe, toca teclado quem quer. Agora, bom tecladista é quem estuda. Isso é verdade. Eu não estudava, eu virei apresentador de TV. Estou aqui. Né, Caju? Hein, nego velho? Deixa eu te falar, você lançou um CD agora. Sim. Cajuzinho e Friends, né? Caju e Friends. Eu tive a honra de chamar alguns amigos que me deram oportunidade aqui em Uberlândia. O Jaiminho, o Sérgio Melazzo e várias outras pessoas que fizeram parte da minha vida. Pessoas que não estão aqui em Uberlândia mais, igual, por exemplo, o pessoal do Placa Luminosa, quando eu fui tocar com eles. Foi muito bacana. Então, nesse primeiro disco, eu tive a honra de tê-los também nesse disco. Então, foi muito bacana mesmo. Eu tenho o maior orgulho de dizer que realmente são meus amigos. Cláudio Palladini, pessoas que hoje não estão mais em Uberlândia, mas que estão divulgando a nossa cidade aí, mundo afora. O Cláudio Palladini está com o Chitão? Ele está, Hoje ele é produtor musical. Chororó, né? É produtor musical do Chitãozinho Chororó. O Cláudio também começou aqui na vida musical, na noite musical uberlandense, né? Tem um montão de gente aí, temos o Tatão do Caçamba que está aí com o Gustavo Lima. O Dendel, O Dendel também. Está com o Gustavo Lima, essa galera. Pedro Ferreira também, Pedrinho. Pedrinho sempre teve na lida aí. Pedrinho sempre teve, né? O Edson Júnior, né? Que também sempre esteve. Nego velho, não podemos deixar de falar aqui no meio desses grandes músicos, um grande amigo meu tocou comigo também, o Edmilson, o Ed do Where, né? Que também está também no disco. Também está sempre aí na lida musical da cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais roda de amigos, esse papo musical com meu amigo Cajuzinho, Cíceros Cajuzinho. Inaugurado em 26 de agosto de 1970, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia foi construído inicialmente como unidade de ensino para o ciclo profissionalizante do curso de Medicina, da extinta Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. O hospital iniciou suas atividades em outubro do mesmo ano, com apenas 27 leitos. Passados 45 anos após sua inauguração, o HCU cresceu, se expandiu, inaugurou novas áreas e se transformou no único hospital público de referência para média e alta complexidade da região, prestando atendimento para uma população de quase 3 milhões de pessoas de 86 municípios do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Hoje o HCU conta com 520 leitos e realiza por dia uma média de 6.200 atendimentos, sendo o maior hospital prestador de serviço pelo Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. Mantém seu foco permanente no atendimento e no ensino, mantendo padrões internacionais de qualidade e segurança. É um hospital público, geral e universitário e tem como intuito prestar atendimento de excelência, formar recursos humanos e gerar conhecimento, atuando na transformação de realidades e no desenvolvimento de cidadania, o que reforça o compromisso com a comunidade que necessita de seu atendimento.
Eu queria fazer uma pergunta para o Cajuzinho, para o Cícero. Por que geralmente é uma pergunta mais psicológica do que instrumental? Quem não sabe tocar, às vezes gosta de um rock, geralmente fica assim, ó. Você sabe, não? Rapaz, é uma coisa engraçada, né? Não é? Eu sinto a música também, e vira e mexe eu fico... eu não dou conta de ficar quieto. Mas você sabe tocar. Cajuzinho, essa carreira sua, ela já deve ter trazido muitas situações diferentes em cima do palco. Você já viveu alguma coisa diferente do normal, vamos dizer, inusitada, em cima do palco, que possa te trazer alguma recordação ou engraçada, ou temerária, hein, nego velho? Ah, teve várias. Eu uma vez, nego velho, só para ilustrar aqui, uma vez o Greve Geral foi tocar, não sei se num Patrocínio da vida, numa dessas cidades, e choveu. E eu tomei choque na boca com o microfone o show inteiro, né? Pô, virava a boca dele, treme quando ele canta. Hein, nego velho? Mas treme, não treme? Rapaz, eu vou te falar, eu já levei ovada. Já cervejada. Foi, rapaz, eu lembro uma vez que... você não vai lembrar disso, mas eu lembro como se fosse agora. Acabou de sair o Greve Geral, Que era o meu. conjunto dele, e daí entrou o Sem Compromisso, que era o Jaiminho, eu, e depois, assim, nós montamos outra galera, e foi muito engraçado, e eu tentei tocar com esse pessoal na época, e eu não conseguia. E eu, rapaz, eu nunca mais esqueço da cervejada que eu levei lá no campus do Moarama. Campos do Moarama. Era uma calorada, e eu tentei tocar, eu não conseguia, aí depois o Edson Denizar chegou para tocar, ele já cantando Chico Buarque, e eu tentando tocar, não dava conta. Mas eu vou te falar, você sabe que isso... hoje, amadurece, não amadurece? Rapaz, na época eu ficava assim, eu ficava chorando o tempo inteiro no quarto. Não, mas não é possível, não vou dar conta de tocar. Mas isso foi bom, porque assim, eu vendo o Claudinho, por exemplo, o Dani, que foram pessoas que me incentivaram muito, que me ajudaram a conhecer mesmo a bateria. O Dani é o filho da Nalva Guiar, né? E através deles eu tive a oportunidade de conhecer outros métodos, né? Juntamente também com o Nelson Félix, Nelsinho, Braulio, aliás, no conservatório eu fui aluno de todo mundo lá. E eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque realmente foi a melhor época que eu vivi em termos de conhecimento musical. Porque todos ali, como cada um tinha uma particularidade, assim, em termos de música, eu tive que, por exemplo, eu lembro que eu chegava para conversar com o Nelsinho falava do Dave Garibaldi, que era um baterista, e depois aí eu já falava do Chick Corea, e eu não conhecia aquilo, mas o que aconteceu? Começou a me chamar a atenção. Eu lembro que uma vez o Gringo me gravou grande baixista, né? Ele me gravou uma fita cassete de um repertório que ele ia fazer com o Coringa, que era um músico que já morou aqui em Uberlândia, hoje não está mais entre nós. Mas... sanfoneiro, tecladista, multi-instrumentista, baterista, né? Guitarrista, zabumbeiro. E aí ele gravou uma fita cassete de um repertório que eles iam tocar na época. E eu fui, eu lembro que era no Teatro Rondon Pacheco, eles foram fazer uma apresentação e eu fui assistir e tal, e dali nunca mais eu parei, comecei a estudar e estou até hoje. O que tem nesse disco aqui? Jazz? Aí é o seguinte, um pouco de cada coisa. Nós temos Congado, que é o ritmo que representa a nossa região aqui, muito bem. E eu tive a honra do Edmilson produzir essa faixa comigo. Congado é uma música do Carlinhos de Almeida. Temos músicas também, algumas autorias minhas e autorias do Cícero Mota também, que eu peguei para poder abrilhantar esse trabalho. Tem um pouco de cada coisa aqui. Quem quiser adquirir, como é que faz? 9181-8839. Só ligar pra gente que faço a maior questão de deixar com vocês aí. Nego velho, eu falei com Cíceros Cajuzinho, grande baterista. Sempre um prazer te reencontrar. Prazer é meu. Nego velho? Muito bom. Nossa roda de amigos volta sábado que vem.
É isso aí. Um grande abraço e até lá. Russian brandy in a diamond glass.